Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre transformação digital e justiça civil, sobre como o incremento de novas tecnologias podem auxiliar a justiça civil e o processo civil, portanto, a entregar de fato aí, como a gente vem falando, a promessa constitucional de uma tutela jurisdicional célere, efetiva, tempestiva, adequada e também atendendo aí ao princípio da eficiência previsto também no artigo 37 da Constituição Federal. A gente começou a falar disso no nosso último vídeo, a gente falou bastante dessa aderência constitucional e até infraconstitucional, de como a gente pode justificar, portanto, no plano normativo, a utilização dessas novas tecnologias nessa dimensão, para o incremento da justiça civil, de como isso é importante, entendendo a necessidade de uma melhoria na entrega da prestação jurisdicional civil. A partir desse vídeo aqui, nos próximos que a gente vai falar já especificamente de algumas ferramentas, de algumas tecnologias, de alguns meios tecnológicos que vão auxiliar nesse incremento da justiça civil, que podem ser utilizados, portanto, dentro dessas duas premissas constitucionais que a gente começou a conversar no último vídeo, que podem, então, nos auxiliar a isso, que podem fazer com que a transformação digital da justiça civil esteja ancorada, de fato, não só sob o ponto de vista normativo, mas também sob o ponto de vista operacional. Por isso a gente vai trabalhar, então, vai começar a falar disso. Hoje a gente vai falar especificamente de uma ideia bastante legal, bastante significativa, que cada vez mais faz sentido quando a gente pensa na imensa quantidade de dados que circulam no Poder Judiciário. Veja, se costuma dizer, isso foi bastante significativo, né? Há uma capa de uma revista norte-americana chamada The Economist, bastante famosa, numa edição de maio de 2017, em que ela comparava os dados ao petróleo, dizendo da possibilidade da riqueza dos dados, né, de tudo aquilo que os dados poderiam trazer como riqueza, como melhoria. E a capa dizia mais ou menos assim, né? Data is the new oil, né? Os dados são o novo petróleo. Muito bem, passado um tempo dessa compreensão, e aí já com o entendimento de que, de fato, os dados são uma riqueza bastante importante, são um ativo bastante significativo, se passou a construir uma segunda visão. Não de que, entre aspas, né, data is the new oil, mas que data is the new soil, ou seja, não que dados são o novo petróleo, mas dados são o novo solo. A grande diferença aqui está em enxergar que o petróleo, nessas duas analogias, que o petróleo é um recurso limitado, é um recurso finito, um dia ele vai acabar. Mas que o solo é um recurso ilimitado se ele for bem tratado, se ele for bem cuidado, né? O solo, ele se for devidamente cultivado, se for devidamente tratado, devidamente cuidado, ele traz aí uma longevidade gigantesca, uma longevidade praticamente eterna. Portanto, quando você olha para essa nova expressão de que os dados são o novo solo, o que está por trás dessa expressão é dizer o seguinte: se você souber trabalhar bem com os dados, eles não vão acabar. A riqueza que os dados podem te trazer, em todos os sentidos, né? A possibilidade ampla de utilização dos recursos que os dados vão te dar, ela é praticamente infinita. Basta que você consiga trabalhar com esses dados. Basta que você consiga utilizar esses dados de forma bastante cuidadosa. Basta que você consiga cultivar os dados. E aí entra em questão justamente a imensa quantidade de dados, e eu não estou falando só de dados pessoais, não estou falando de dados como um todo, que circulam na Justiça Civil Brasil afora. Vocês talvez não tenham nem noção, a gente talvez não tenha nem noção de um número específico de quantos dados circulam no Poder Judiciário, de quantos dados que podem ser bem utilizados para essa melhoria, né? Veja, a gente está falando aqui de endereço das pessoas, a gente está falando de dados relativos até à renda, patrimônio das pessoas, a gente está falando
é também de dados relativos a bens, a imóveis, de dados relativos a ativos, a comportamentos. Todavia, o Poder Judiciário brasileiro, de uma forma geral, e isso acontece também na Justiça Civil, não tem uma política geral, não tem uma estratégia, uma política de utilização mais adequada desses dados. Não existe no Brasil uma política de, eu vou colocar entre aspas, né, porque isso é um termo que a tecnologia vem utilizando, de mineração desses dados, de encontrar esses dados, de aplicar inteligência nesses dados em prol da melhor entrega, de uma melhor eficiência e da melhor entrega da prestação jurisdicional. Me parece, e essa é uma preocupação bastante, é uma reflexão, acho também bastante importante, eu considero quase inadmissível que nos tempos de hoje você não consiga localizar uma pessoa para citá-la num processo judicial se ela está no Brasil. Eu acho absolutamente inadmissível isso, com a quantidade de informação que a gente tem circulando por aí. Ah, André, mas o processo civil ele insiste, né, em algumas regras muito formais para citação. Isso é verdade também. Mas será que não está na hora da gente repensar esses paradigmas? Será que não está na hora da gente exigir também do cidadão que vai até o Poder Judiciário uma postura um pouco mais comprometida com as regras do jogo, uma postura de comportamento de boa-fé, como prescreve, aliás, o Código de Processo Civil nas suas normas fundamentais? Uma postura mais adequada à própria participação desse cidadão dentro do sistema judiciário. Por que eu estou falando isso? Porque quem milita no Poder Judiciário, e em qualquer área, seja aí do lado de cá do gabinete, né, como a gente diz, trabalhando na advocacia, seja do lado de lá do gabinete, como juiz, como assessor, como trabalhando aí nas secretarias ou nas áreas espalhadas pelo Brasil, ou seja até como o jurisdicionado, que é, em última análise, em quem o sistema tinha que estar pensando. Com quantas vezes você não se deparou, quem sabe disso, quem já enfrentou esse problema, da dificuldade que é, às vezes, você encontrar uma pessoa para citá-la no judiciário, ou de encontrar bens de alguém que você sabe que tem patrimônio, por tantas dificuldades aí, né, que o sistema traz. E a gente não utiliza todos os recursos que a gente tem à própria disposição. Por que a gente não pode ter, para, de fato, entrar e misturar a tecnologia, trazer a tecnologia para cá, por que a gente não pode, de fato, enxergar o Poder Judiciário brasileiro como um todo, como um grande Big Data que é, né? Como um grande armazenamento de dados, ou alguns aí já falam em Data Lake, né? Um lago de dados que podem ser aproveitados e minerados. Por que a gente não tem, por exemplo, uma política obrigatória de integração e interoperabilidade dos diversos dados que circulam entre os diversos sistemas de processos judiciais eletrônicos que a gente tem no Brasil? Por que isso não acontece ainda? Então veja como essa talvez seja uma das primeiras e principais ajudas que a tecnologia pode trazer. Você fazer a integração dessas bases de dados, você tornar essas bases de dados interoperáveis, você permitir que esses dados, que essa base de dados seja trabalhada por tecnologias de maneira a conversar sobre isso, a se extrair informações mais adequadas desses dados, pode e deve representar uma melhoria na eficiência e na melhor entrega da tutela jurisdicional. Então, me parece que se a gente quiser de fato aproveitar todo o mar de potencialidades que as novas tecnologias nos trazem para melhorar a entrega da justiça civil, a gente tem que começar pensando na integração das bases de dados espalhadas pelo Poder Judiciário brasileiro, e não só na sua integração, mas também na sua interoperabilidade, de forma que depois você possa aplicar outros mecanismos, outras novas tecnologias, como por exemplo inteligência artificial, como por exemplo Data Analytics, né, ciência de análise de dados, enfim, para poder entregar de fato uma tutela jurisdicional mais adequada, mais efetiva.
Então, para hoje, era essa reflexão que eu queria fazer com vocês, queria deixar aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui para continuar recebendo informação de que os vídeos estão subindo, curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa continuar dialogando direito. Valeu, obrigado, galera!